obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Hoje eu estava meditando. Todo dia, né? Eu pego o versículo do dia, né? E hoje o versículo do dia, ele falava assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É interessante como essa palavra ela me chamou muita atenção, porque nós estamos vivendo um tempo em que o egoísmo tem imperado, né? Ninguém está se preocupando em ajudar os outros. Ninguém está se preocupando em levar o peso, a carga uns dos outros. Muitas vezes a gente está se preocupando só em levar as nossas próprias cargas. E olhe lá, né? A maioria das vezes nós estamos querendo que Deus leve as nossas cargas e a gente não tenha que levar. Muitas vezes a gente está querendo que Deus resolva os nossos problemas e a gente não precise mais levar as cargas. Mas eu queria ler, porque esse versículo, ele fala para a gente ajudar as pessoas, e ajudando as pessoas, nós cumprimos a lei de Cristo. É interessante quando a gente vê em várias partes da palavra de Deus, a gente vê que a gente cumpre sempre quando fala em cumprir a lei de Cristo, fala em ajudar, fala em amar, em visitar. Jesus ele fala que quando ele esteve preso, as pessoas visitaram, quando ele estava doente, as pessoas oraram para curar, quando ele estava com fome, as pessoas deram de comer, quando ele estava com sede, as pessoas deram de beber. E ele diz que todas essas coisas, vão nos ajudar a entrar no reino dos céus. Que nós devemos sempre estar fazendo essas coisas para os mais pequeninos, porque quando nós fazemos para os mais pequeninos, nós estamos fazendo por Ele. É como se nós estivéssemos fazendo por Ele mesmo. Sabe, o cristianismo, ele fala de deixar o egoísmo, ele fala de deixar as coisas só para nós e fazer para os outros. Ajudar os outros, ter compaixão dos outros. Olhar para as pessoas que nos rodeiam e se preocupar com elas. Principalmente com aqueles irmãos que são da mesma fé. Principalmente com os da família. Sabe, mostrar, fazer com que o amor de Cristo brote em nós, para que as pessoas possam ver em nós a Cristo e não a nós mesmos. Quando elas olharem para nós, elas vão olhar assim e vão falar, não, esse cara aí, ele não tem condição de estar fazendo isso. Não. É Jesus que está fazendo isso na vida dele, porque ele por ele mesmo não faz. E as pessoas vão começar a ver Jesus em nós. As pessoas vão ver que nós estamos sendo transformados por aquilo que Jesus tem feito em nós. Lá em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 10, a palavra de Deus ela fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão,
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Olha só, hoje em dia nós estamos vendo justamente o contrário. Hoje em dia nós estamos vendo líderes, pastores caindo em pecado. E as pessoas da própria igreja, ao invés de ajudar, elas estão apontando, elas estão ridicularizando, elas estão criticando, elas estão dizendo: tá vendo? Eu falei, esse pastor, não sei o quê, não sei o quê. E a palavra de Deus, ela fala que se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não é apontar, não é falar mal, é juntar com ele para restaurar com mansidão. E também, o que é muito importante, é que cada um de nós tome cuidado para que a gente não seja tentado, para que a gente não seja tentado a cair, para que a gente não seja tentado a pecar. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, olha só isso aqui. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quantas pessoas nós temos visto por aí que se acham muita coisa, se acham bons. E olha só, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um se examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, seja grato. Agradeça a quem está te ensinando a palavra, a quem te alimenta com a palavra, a quem faz você meditar com a palavra. Agradeça. Quando você for abençoado, abençoe essa pessoa. Compartilhe com ela as suas bênçãos. Porque toda vez que ele te ensina, ele participa das suas bênçãos também. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. O que você tem semeado? Você já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? O que será que você tem plantado? Será que você tem plantado amor? Será que você tem plantado compaixão, comunhão? Ou nós estamos preocupados só em fazer aquilo que nos agrada? Ou nós estamos olhando só para o nosso próprio umbigo e para as nossas próprias vontades? O que será que nós temos semeado? Porque a palavra de Deus, ela nos diz: cada um, aquilo que você semear, você vai colher. Não se deixem enganar, né? De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne,
Da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é semear para a carne? Semear para a carne nada mais é do que realizar só os desejos da sua carne, a sua vontade. Semear para a carne é quando você tem vontade de fazer as coisas erradas, as vontades, né? Ah, eu tô com vontade de comer, eu tô com vontade de beber, eu tô com vontade de ir pra balada, eu tô com vontade de me divertir. E aí você vai e fala: não, eu tenho direito. Eu tenho direito e eu vou semear só para satisfazer as minhas vontades. Isso aí você está semeando para a carne. E a palavra de Deus diz aqui em Gálatas que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é semear para o Espírito? Semear para o Espírito é buscar fazer a vontade de Deus. Semear para o Espírito é ler a palavra, é aprender a palavra, aprender mais de Deus, buscar a Deus nas madrugadas, buscar a Deus em oração, procurar fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é semear no Espírito. A palavra de Deus, ela diz que aonde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Qual é o seu tesouro? O seu tesouro são as coisas desse mundo? São as vontades e as satisfações desse mundo? Ou o seu tesouro é realizar a vontade de Deus? Como Jesus mesmo falou, que o meu tesouro é fazer a vontade do meu Pai. A minha obra é cuidar daquilo que meu Pai quer que eu cuide. E é assim que nós semeamos para o Espírito. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Quantas pessoas, né, estão ficando pelo caminho porque estão desanimando. Não conseguem chegar até o final, não acreditam que Deus está no controle, não acreditam que é Deus que está nos provando, nos amadurecendo, nos fazendo seguir em frente. Não acreditam que é Deus que está fazendo que a gente passe por essas provações para poder nos tornar melhores. E aí desanima no caminho. E acaba ficando para trás. E o apóstolo Paulo aqui, ele é bem claro, ele fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se a gente não desanimar. A certeza da colheita, sabe por que que nós temos certeza da colheita? Porque nós já estamos plantando. Quando você faz a vontade de Deus, quando você se mantém firme na fé, quando você se mantém de pé, sustentado pela mão de Deus, clamando a Deus para te manter sustentado por Ele, você tem a certeza da semeadura, você tem certeza que você está semeando em solo fértil. Então, quando você semeia em solo fértil, você tem certeza da colheita. A palavra de Deus não mente. Aquele que semeia, colhe. E eu acho tremendo porque essa parte da passagem de Deus em Gálatas, ela termina no versículo 10, dizendo assim: portanto,
enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha, esse versículo ele tem, se não me engano, 3 lições aqui poderosas. A primeira coisa, enquanto nós temos oportunidade, isso quer dizer que esse tempo de oportunidade de fazer o bem ao próximo vai acabar. Vai chegar um tempo em que nós não vamos mais conseguir fazer o bem. O mundo vai estar tão deteriorado, tão desgraçado, que nós não vamos ter como fazer o bem mais. Então, nós temos que observar que a palavra de Deus ela nos mostra que esse tempo de oportunidade vai acabar. Vai haver um tempo em que nós não poderemos mais expressar a nossa fé publicamente. E aí esse tempo de oportunidade vai acabar. Outra lição que a gente aprende aqui, façamos o bem a quem? Façamos o bem a todos. Não é só aquele que você gosta, não é só aquele que você se dá bem, não é só aquele de quem você se agrada, não. Façamos o bem a todos. Aqueles que te fazem mal, aqueles que te ofendem, aos governantes corruptos. Nós precisamos fazer o bem a todos. Não existe aqui ninguém em especial, nem que se inclui e nem que se exclui. A palavra de Deus é bem clara. Façamos o bem a todos. Todos. Independente se é do nosso gosto, independente se são pessoas agradáveis, independente se são pessoas que nos fazem bem. Nós temos que fazer o bem. E a terceira lição que nós aprendemos nesse último versículo, especialmente aos da família da fé. Ou seja, o cristão, aquele que processa a mesma fé que a gente, que professa a mesma fé que a gente tem. A esse, nós sempre temos que fazer o bem. A esse nós sempre temos que ajudar. A esse nós sempre temos que estender a mão. É lógico, na medida em que você pode. Ninguém nunca vai pedir para você ajudar além das suas forças, além daquilo que você pode, além das suas possibilidades. Não. Nós ajudamos dentro daquilo que nós podemos ajudar. Mas você sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? É que quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Deus derrama bênção sobre a nossa vida, tanto financeira, espiritual, física, intelectual. Deus derrama bênção sobre a nossa vida para a gente distribuir aos outros que nos rodeiam. Não é para ficar dentro da gente. Não queira você ser um mar morto. Você sabe por que o mar morto é chamado de mar morto? É porque ele só recebe água. Ele não tem, sabe? Ele não libera as suas águas para ninguém. Ele fica muito lá embaixo. Ele não dá as suas águas para ninguém. Por isso que ele é morto. A concentração de sal nele é tão grande que é impossível ter vida ali. Mas por quê? Porque ele não dá.
ele não distribui, ele não é generoso com ninguém, ele só recebe, recebe, recebe. Isso faz de nós pessoas mortas. Quando nós não expressamos a nossa fé através da nossa generosidade, da nossa compaixão, do nosso amor, nós nos tornamos pessoas mortas. A nossa fé é morta. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ah, você fala das minhas obras? Mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Porque quando eu faço as obras que Deus manda eu fazer, aí é que eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai me suprir, eu tenho fé que Deus vai me sustentar, eu tenho fé que Deus vai adiante de mim, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Então eu demonstro a minha fé pelas minhas obras. Levai a carga uns dos outros. Ajude quem estiver do seu lado. Nem que seja com um ombro amigo, nem que seja para escutar o que ele tem a dizer, ajude. Muitas vezes escutar e ficar calado, sem dizer nada. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir nada, ela só quer falar, ela só quer desabafar, ela só quer ter um ombro amigo. E só quem sente a solidão de não ter com quem compartilhar as suas dificuldades, é que sabe o tanto que faz falta você ter um ombro amigo, você ter uma pessoa com quem desabafar, você ter uma pessoa com quem compartilhar o seu dia a dia. Que essa palavra hoje venha nos trazer à mente, à memória, a necessidade de nós podermos ajudar as pessoas, demonstrar o amor de Jesus por nós, através das nossas ações, através de nós estarmos ajudando, carregando os fardos com as pessoas que nos rodeiam, mesmo se o seu fardo for pesado. Você pode colocar o seu fardo aos pés de Jesus e ajudar as pessoas a carregar o fardo delas. Que essa palavra possa nos abrandar o coração, amolecer o nosso coração, fazendo com que a gente enxergue as pessoas ao nosso redor de uma forma diferente. Tendo mais amor, mais compaixão, mais amizade, vendo mais as necessidades das pessoas que nos rodeiam. Em nome de Jesus. E aí, nós vamos poder ver o que quer dizer esse versículo 10 de Gálatas 6. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Deus. Glorificado seja o nosso Pai por essa palavra. Oh Deus, nós te agradecemos, meu Deus maravilhoso. Te agradecemos porque o Senhor é tremendo. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor traz as palavras para que a gente escute, para que a gente estude, para que a gente veja como é o verdadeiro cristianismo. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa palavra, por esse estudo, por esse tempo de oração em família. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá,
Que você seja uma bênção, que você possa exercitar a sua generosidade, que você possa exercitar a sua compaixão, que você possa demonstrar o amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Ou então dê o seu dislike também, se você não gostou dessa palavra. Interaja com a gente. Escreve aqui nos comentários por que você não gostou. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam ouçam essa palavra e tenham a sua fé edificada. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui nesse canal têm um conteúdo relevante, um conteúdo interessante e merece ser distribuído até os confins da internet, assim como Jesus mandou que nós fôssemos até os confins da terra. Hoje, nós podemos chegar até os confins da internet, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja você uma bênção. Amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo!